Até com saudade, né? Estava aí um pouquinho de férias e é tão bom a gente poder descansar, deitar no barco, né? Na almofada do barco. Mas a tempestade às vezes vem, né? Mas mesmo assim a gente está com Deus. Aonde nós estivermos, aonde a gente vai, nas férias, Deus está conosco. Ele não tira férias. Ele quer estar conosco. E foi momentos muito gostosos, né? E agora estou voltando com a graça e a misericórdia do Senhor para continuar adorando e servindo ao Senhor nesse ministério. Nesse ano, eu vou fazer 15 anos de Ebenezer, viu, irmãos? Os irmãos que fazem bolo aí, tem alguém no auditório? 15 anos. E eu sinto, claro que a vida toda a gente viveu na presença do Senhor, mas é tão especial, né? A gente poder recordar e ver tempo que a gente está vivendo e Deus está cuidando. Então a gente glorifica o Senhor pelo cuidado que Ele tem por nós, né? Mas eu quero falar hoje sobre um tema interessante. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Amém? Esse é o tema. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Aonde você for, Deus está te vendo. O que você estiver fazendo, Deus está te vendo. O que você estiver pensando, Ele está vendo ou não? Claramente. Como se Ele tivesse uma Netflix lá, assim, sobre a tua vida. E episódio por episódio Ele está te observando. Quando a gente fala os olhos do Senhor estão em toda parte, tem a ver com Provérbios 15:3. Nós tivemos o privilégio, né, irmã Vanessa, de ler todo o provérbio. Gente, como abre os nossos olhos ler a palavra do Senhor. E lá no versículo 15:3 vai dizer que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Aí eu pergunto, você está em qual categoria? Observando atentamente os maus e os bons. Não que nós somos bons perfeitos, mas nós podemos ser melhores, né? Nós podemos agir de forma ideal, né? Mas o texto que eu tenho está lá em 2 Reis, capítulo 6, e nós vamos ver que o olho de Deus estava trazendo um milagre extraordinário na vida de um homem de Deus chamado Eliseu, e Deus faz algo tremendo. Mas eu quero pedir a Deus que Ele nos fale, porque a palavra dele já não me falou muito essa semana, que eu tive lendo esse texto e buscando alguma referência, e eu quero que você também saia daqui impactado, sabendo que seja o problema que se levantar contra você, tem um Deus te vendo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, a Tua palavra nos traz essa confiança. A nossa fé aumenta quando nós oramos e pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua orientação, sabendo que o Senhor conhece todas as coisas. E nós Te louvamos, Pai, porque tudo tem contribuído para o nosso bem, mesmo quando as circunstâncias não são boas, o Senhor é conosco. Por isso eu Te louvo e peço que o Senhor nos oriente a esse texto nos falar ao coração a grandeza do Senhor, o poder do Senhor em toda e qualquer circunstância, reconhecendo o Teu olhar bondoso sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto é um pouquinho longo, mas é muito bonito. E aí nós vamos detalhar alguns momentos especiais na vida de Eliseu, um homem de Deus, um homem que foi sucessor de Elias, né? A história dele está aqui em 1 Reis, capítulo 19, mostra de onde ele vem, como ele foi chamado. E aqui 2 Reis também fala muito desse servo de Deus. E aconteceu algo interessante. Logo depois, talvez você conheça um pouco do capítulo 5 de 2 Reis, que fala da Naamã, que foi curado de lepra. Estão lembrados disso? Né? De repente, ele era sírio também, e da Síria. E ali, aquele homem, depois passou um tempo e aconteceu algo terrível. Porque sempre havia guerra entre a Síria e Israel. E olha o que acontece aqui a partir do versículo 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Não foi Israel que procurou briga, veio de lá para cá. Acontece isso com você? Às vezes as pessoas querem trazer guerra para cima de você, gente. A gente sabe que isso é comum, né? Versículo 9. Mas o homem de Deus
Presta atenção nesse termo, o homem de Deus. Mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Quem que é o fofoqueiro? Quem que é o espião aí? Quem contou para o rei de Israel que eu ia lá, que eu ia estar lá? Olha que coisa interessante. Versículo 12: respondendo um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Deus está, os olhos do Senhor estão em toda parte, irmãos. Versículo 13, ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. O rei disse, né? Veja onde ele está. Foi-lhe dito que ele estava em Dotã, uns 15, 20 quilômetros de Samaria. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Um homem só, e ele enviou cavalos, carros e fortes tropas, e chegaram de noite e cercaram a cidade de Dotã. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, interessante, né? Os moços aqui levantavam cedo, ó. Coisa interessante aqui, ó, mais uma revelação da palavra, né? Versículo 15, tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhes disse: ai, meu senhor, que faremos? Você já falou isso para Deus alguma vez? Meu Deus, o que eu faço agora? Para onde que eu vou? Onde que eu estou, né? E aí ele continua dizendo, versículo 16, e ele respondeu, Eliseu respondeu: não temas. Uma das 365 não temas da palavra do Senhor, né? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Enquanto os olhos do Senhor estão em toda parte, o nosso é limitado e a gente depende de Deus para ver muita coisa, irmãos. E aqui o profeta diz assim: peço-lhe que abra os olhos e veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Que visão maravilhosa! E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te que esta gente de cegueira, e feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade, segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Dá para visualizar aqui um exército de carros, cavalos, seguindo um homem, sem enxergar para onde estavam indo? É assim que Deus age. Às vezes Deus fecha a visão de alguns, Ele abre os olhos de outros, mas Ele fecha de alguns. E nesse momento foi isso que Deus fez. Então Eliseu lhes disse, né, que não era esse caminho, guiou nem essa cidade, e eu guiar-vos-ei ao homem que buscai, e os guiou a Samaria. Versículo 20, tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens, para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-lo-eis, meu pai? Em outra versão diz: matá-lo-eis, matá-los, vamos matá-lo. Como é bom quando a gente vê o inimigo, né? E a gente com o pé no pescoço. Assim o rei disse: vão matar. Sabe o que Eliseu responde, irmãos? Não ferirás, não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco, porém a estes manda pôr-lhes diante
pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, e despediu-os, e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Amém? Gente, só o texto aqui já dá um choque de realidade na gente. Quando eu começo a ver o homem de Deus recebendo, em primeiro lugar, uma afronta, né? Mas tudo começa porque alguém lá no versículo 8, o rei da Síria, resolveu fazer guerra contra Israel. Contra Israel. E aí as coisas às vezes acontecem assim na nossa vida. Há pessoas que se levantam contra a gente. Não é verdade? Jesus não foi perseguido, foi? Claro que foi. Quantos se levantaram contra o mestre? E às vezes são pessoas até próximas, como a Síria é próxima de Israel. E ali, então, aqueles homens resolveram atacar. Mas que coisa interessante, que o homem de Deus, o homem que busca o Senhor, o homem que se propõe a saber o que Deus é capaz, o homem que abre o seu entendimento para compreender o que Deus é na sua vida, ele recebe de Deus a orientação. Eu não sei se já aconteceu com vocês em alguns momentos em que você está passando por alguma dificuldade e vem para você uma convicção de que você não deve ir por aquele caminho, ou que você deve esperar, ou que você deve desistir, ou que você deve ir. Sabe quando que isso começa a acontecer? Quando o Espírito Santo começa a nos guiar. Porque para chegar em determinados lugares, só chegaremos se Deus estiver conosco. E para nos livrar do homem mau, é só se Deus nos livrar. Conheci um cantor, que vocês não vão saber quem é, acho que o nome dele era Toste. Não? Tão novinho, né? Toste era um cantor de Deus. Um homem que cantava no seu tempo, e ele ia nas igrejas cantar, não para ganhar dinheiro, irmãos. Ele ia para adorar e glorificar o Senhor. Um dia ele voltando de um culto que ele foi cantar, ele foi abordado por uma pessoa que o assaltou. Uma pessoa que estava vestida com um macacão de mecânico, assim, de posto de gasolina, né? Naquela época usava muito aquele macacão, o pessoal que trabalhava de frentista. E o cara assaltou ele e disse: me dá esse terno aqui, esse terno teu é novo. E pegou o terno, e pegou o relógio que ele tinha, ganho da mãe dele, que era algo que ele amava. E pegou seu dinheiro, colocou tudo, ele não tinha nada. Ele ficou só de roupa de baixo. E aí, quando aquele homem pegou todas as suas coisas, ele disse: me deixa pelo menos ter um macacão, então, para me vestir. E o cara: então eu te dou o macacão, mas a roupa eu levo. E colocou a roupa dele, e deu o macacão, ele vestiu. E ele foi para casa pensando: meu Deus, pelo menos vivo eu estou, né? Aí quando chegou numa altura da viagem, do retorno à casa, ele bate a mão no bolso daquele macacão, estava tudo que era dele lá, o relógio. O cara foi tão assim que esqueceu. E ele falou: Senhor, por que o Senhor quis que ele levasse o meu terno, então? E ele chegou em casa, olhou aquele macacão, revirou. Sabe o que tinha sumido? Um texto que ele tinha escrito sobre a conversão da sua vida. O homem levou o terno e o texto da conversão daquele homem. Quando a gente olha para uma situação dessa, a gente só pode dizer assim: Deus está vendo todas as coisas. Por mais que pareça coisa fora do comum, impossível de resolver, Deus está vendo. E aí então o homem de Deus, versículo 9 vai dizer que ele dizia para o rei: olha, para o rei de Israel: guarda-te de passares por ali. Irmãos, quando você receber uma palavra de alguém, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, quando você receber uma orientação do Espírito Santo, obedeça. O rei ouviu isso, né? O rei de Israel, então, enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou. Se salvou, não uma nem duas vezes.
Agora, tu imagina um povo sírio, que é um povo de guerra, conhecia de estratégia de guerra, sendo ludibriado. O que veio na cabeça daquele homem? Alguém está me traindo. Porque o próprio inimigo tem medo dos seus. O inimigo, ele luta para fazer com que os seus se destruam. E ali, então, aquele homem, ele pensou, alguém está me traindo. E ele, versículo 11, diz que ele turbado, né, com esse incidente, o coração do rei da Síria chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Sabe que o grande problema nosso é sempre achar que, às vezes, o que está acontecendo conosco é porque alguém está nos traindo, alguém está contra nós, e, às vezes, nós não entendemos a ação de Deus para nos livrar. No meio daqueles seus ali, dos seus soldados, o rei da Síria, com certeza algum deles conhecia o histórico de Eliseu. Eliseu foi aquele que o soldado sírio, Naamã, chegou na porta da sua casa. Antes disso, foi ao rei de Israel e pediu que, levando cartas do rei da Síria, para que ele fosse curado. E aí o rei ficou desesperado: sou eu Deus, por acaso, para curar? E aí Eliseu disse: manda vir aqui, para que ele saiba que tem um homem de Deus em Israel. E aí então, vocês sabem muito bem que o soldado, né, o Naamã, o general Naamã, chega na porta da casa de Eliseu, lá em Dotã, nessa mesma cidade. E ele manda o seu moço, Geazi, vai lá e fala para ele dar 7 mergulhos, está precisando de um banho. A viagem foi longa, ele precisa dar 7 mergulhos. Eliseu manda um recado. O Naamã quase desistiu. Mas tinha algumas pessoas acompanhando. Eu tenho certeza que daquelas pessoas começaram a divulgar a história de que em Israel tinha um homem de Deus. Porque olha o que acontece aqui no versículo 12. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. Mas tu já imaginou que situação o rei ouvir isso? Que era um homem que estava lá contando todos os seus planos de guerra. Não havia um espião no seu meio. Mas quando o homem de Deus é conhecido, quando você, mulher de Deus, é conhecida, as pessoas vão começar a observar que Deus está com você. Deus é contigo. E assim era Deus naquele momento atuando em prol do povo de Israel. E às vezes nós ficamos desconfiados, né? Estão tramando. Irmãos, podem tramar o que quiser lá no inferno, que Deus está sabendo que estão fazendo contra nós. E acima de tudo, quando nós estamos nessa harmonia com Ele, com o nosso Deus, como Eliseu assim buscava, Ele nos revela. E Eliseu estava sendo aquele porta-voz, porque profeta significa aquele que fala por alguém. E é o porta-voz de Deus. Como é que está o porta-voz de Deus na tua vida? Né? Como é que o Espírito Santo tem falado no teu coração hoje? Sabe que nós precisamos de homens para nos alertar? Deus usa homens, mas o Espírito Santo está conosco. E Ele nos revela também. E aquela era uma situação que o rei, então, começou a dizer: o que eu faço, né? E ele, sendo de guerra, o que ele disse? Ide, vê de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Enquanto o homem de Deus sabia exatamente onde o exército se preparava para atacar o povo de Israel, o rei da Síria não sabia onde estava aquele que tinha intimidade com Deus. O mundo não nos conhece, irmãos. O mundo aí fora, ele está completamente fora da realidade com relação ao que nós sabemos, ao que nós vivemos, a nossa confiança em Deus. E então enviou para lá um grande exército, carros fortes, tropas. Pelo menos ele tinha a sensação de que esse homem era muito poderoso. Apesar de ser apenas um homem, ele mandou um grande exército.
né? Agora aparece um jovem aqui, né? Eu já até brinquei um pouquinho com a história, né? Esse jovem levanta cedo. Esse jovem era um dos seus, com certeza não era mais Geazi, mas ele estava ali aprendendo com o profeta. Mas e quando ele olha a situação, quando ele vê aqueles carros de guerra, o que veio na cabeça dele, né? Ele levantou cedinho, abre a porta e vê aquele exército contra eles. O que nós falaríamos, irmãos? Se a gente abre a porta e vê uma situação fora do controle para o nosso lado. Assim aconteceu com aquele jovem. É natural isso do ser humano. É natural. Porque ele estava apenas observando o que os seus olhos alcançavam. Aquele que estava buscando junto com o profeta crescer, nessa escola que ele tinha de profeta ali, ele não ainda havia aprendido uma lição muito importante, que há um Deus que revela todas as coisas, que há um Deus que tem domínio sobre o que nós vemos. E então, quando ele sai, né, e vê aquelas tropas, aqueles cavalos, e aquele povaréu ali, ele só tem uma palavra a dizer: ai, meu Senhor, que faremos? Essa é uma expressão que volta e meia eu falo para Deus: meu Deus, o que eu faço? Não é verdade? Tem hora que a coisa está tão apertada, está tão difícil. Você já está orando faz tempo, né? Eu sempre falo, esses dias alguém me contou uma história que a pessoa estava tão problemática, a situação tão difícil, já tinha orado tanto, que uma hora ele foi orar e disse: Deus, pelo amor de Deus, me ajude. E Deus quer nos ajudar. E aquele moço, então, estava agora assustado. Irmãos, era prisão no mínimo. Era ser levado escravo. Vocês lembram que lá de Naamã, quem informou que havia um homem de Deus em Israel, era uma escrava? Uma menina? Esse menino aqui, esse moço, ao ver a situação, o que passou na cabeça dele? Está tudo perdido. Vamos morrer, olha aí a quantidade. Olha o exército. E se você conseguisse abrir teus olhos espirituais agora e pudesse observar o exército de demônios, de entidades espirituais que existem tentando nos derrubar, irmãos. E sabe por que eles não nos alcançam? Porque Deus é conosco. Se você está com Deus, você tem uma outra visão. Essa visão aqui foi muito importante, porque aquele moço teve uma oportunidade maravilhosa. Olha o que responde Eliseu, versículo 16. Não temas. Por que a gente fala não temas para uma pessoa? Porque ela está bem consigo mesmo? Porque ela estava ansiosa, preocupada. Aquele moço estava preocupado. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Você nunca está sozinho, irmãos. Nunca. Em nenhuma circunstância. O dia que eu achar que eu estou sozinho, eu perdi minha esperança em Deus. Porque Ele é um Deus presente. Os seus olhos estão em toda parte. Como Ele sabia quais seriam as estratégias lá do rei da Síria, Ele sabe também como te conduzir. Mas tem muita gente ainda hoje, que isso já tem 700 anos ou mais aqui antes de Cristo. Já nós tínhamos um homem como esse, como Eliseu, que buscava intimidade com Deus e olhar as coisas espirituais e não levar tudo como se fosse natural. Há coisas que não são naturais. Há aberrações que acontecem e nós, como servos de Deus, devemos confiar e entender que Deus é conosco. Sabe por quê? Por mais que Eliseu não tinha ainda o salmo ali na sua mão, talvez, mas uma coisa ele tinha convicção: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Você tem essa convicção? O anjo, no singular, né? Às vezes alguns irmãos vão falar esse versículo e falam os anjos do Senhor. Não existe esse versículo na Bíblia, né? Existe o anjo do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que envia, sim, anjos quando Ele bem deseja para nos abençoar. E aqui estava acontecendo isso.
E ele respondeu, então, não temas, porque mais são os que estão conosco. Orou Eliseu. Irmãos, oração não tem outro remédio, não tem contraindicação, né? A oração, ela tem que ser em qualquer situação. Orar sem cessar. Orar em todo tempo. Conversar com Deus. Ter convicção, Deus está aqui comigo. Ele é conosco. E aí, então, Eliseu orou. Olha o tamanho da oração. Senhor, olha o tamanho da oração. Quanto tempo levou? Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. A gente pensa que a oração tem que ser aquele infinito. Às vezes uma palavra para Deus, formular uma pequena frase, tem um efeito tão grande, irmãos. Parece a oração de Jabez aqui, né? Ele ora de maneira direta. Senhor, peço-te. Ele exigiu de Deus? Esse peço-te tem a ver com contrição. Por favor, abra os olhos, porque eu estou vendo, e ele não, para que ele veja. Irmãos, que coisa interessante. Você sabe que nós entendemos pela palavra do Senhor, que 2 Coríntios 4:4 nos diz, que as pessoas não podem crer, pois o Deus, minúsculo aqui, né, letra minúscula, deste mundo, conservou a mente deles na escuridão, ou seja, cegou o entendimento. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles. O mundo está em escuridão, irmãos. Os que não têm aproximação com Deus não conseguem ler um texto como esse e receber uma informação espiritual de Deus. Porque o inimigo tem cegado o entendimento. Olha o que nós temos visto hoje, irmãos. Olha o que nós temos observado no mundo atual, quanta podridão, e as pessoas estão enxergando isso, mas estão deixando a coisa acontecer. Isso para nós, é um alerta, para mim, para você, que quando a gente começar a ver as coisas acontecendo, pedir a Deus que abra os nossos olhos espirituais, para que a gente compreenda. Por que meu filho está passando por dificuldade? Por que eu estou passando? Às vezes as dificuldades nos preparam justamente para melhorarmos naquilo que nós vamos ter que enfrentar mais à frente. Deus nos fortalece quando nós pedimos para que Ele nos mostre, para que Ele nos traga a realidade do momento. E aí então ele pede, né? E o Senhor o que fez? Abriu os olhos do moço. Eu fico imaginando aquele moço, ele deve ter ficado extasiado, né? Que visão! Ele olha um negócio esquisito, porque era carro de fogo. Parecia um Opala que eu tinha. Pá! Aquele fogo, isso aí é pelo escape. Eram carros de fogo. E estavam ao redor de quem? Eliseu. Você faz ideia do quanto você é importante para Deus? Você sabia que o Deus, Ele cuida da gente, Ele nos protege? Versículo, Salmos 17:8 diz assim: protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. O salmista canta isso, olha, protege-me como a menina dos seus olhos. Você consegue pôr o dedinho no olho assim, com facilidade? Tem gente que usa lente, né? Eu fico admirado com aquilo, né? A pessoa colocar a lente ali, mexer com o olho, né? Mas o nosso Deus nos protege. Eu acho que é um dos órgãos que mais a gente procura proteger, não é? Vem alguma pedra para o teu lado, o que você faz? Protege o olho. Você usa aquelas capacetes de motocicleta para proteger, a viseira para proteger o olho, né? O teu olho é importante, porque Jesus vai dizer que os nossos olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus,
todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Aquele menino, ele ainda estava em trevas no sentido da confiança em Deus e da proteção que Deus podia dar. Mas Eliseu não. E Eliseu repartiu com ele. Eliseu podia ter ficado quietinho, não é verdade? Esse menino, fica aí na tua, fica esperando para ver o que eu faço. Não, Eliseu era um homem de Deus. E o homem de Deus, ele transfere aquilo que ele sabe, aquilo que ele conhece de Deus para o outro. E de graça, porque quando Naamã foi curado, pela palavra que Deus deu a ele cobrou quanto de Naamã a consulta? Nada. Lá vai o Geazi, o servo, outro servo, não é esse aqui, viu? Esse aqui é outro cara. O Geazi, poxa, olha que oportunidade, ganhar um dinheirinho, né? O Naamã trouxe lá da Síria ouro, trouxe roupa, trouxe um monte de coisa. E o meu senhor dispensou ele sem cobrar nada. Eu vou atrás dele. Foi atrás do Naamã e disse, olha, e sempre esses caras são dissimulados, inventam uma história. Diz, olha, chegou uns moços lá e o Senhor mandou pedir para você 2 peças de roupa e tal, um pouquinho de prata aí, uns 5 quilos, dá uns 10 já que eu estou aqui, né? Vou levar, isso não está na Bíblia, irmão, estou inventando. E aí, ele pega aquela prata e o Naamã ainda diz, pega os 2 soldados, ajuda ele a levar, olha o peso. Só que Geazi chega diante do profeta. Gente, você vai mexer com o profeta, com o homem de Deus? Está pensando que está escondendo alguma coisa de Deus? E o profeta pergunta para Geazi, de onde você vem? Ele disse, eu não saí daqui. Estava aqui, em casa. Ele disse, o meu espírito não viu quando você foi lá? E era caso de se aproveitar de Naamã, o Sírio, pelo que ele recebeu. Agora há uma palavra muito forte ali, está no capítulo 5. Depois você vai lá em casa, dá uma lida, dá uma pesquisada. Ele diz algo muito pesado para Geazi. Por causa disso, porque você foi pegar dinheiro dele, da cura da lepra dele, a lepra dele vai pegar você. Ninguém gosta dessa palavra, né? E tem mais uma. Você e a tua descendência. Como aquele Geazi, por causa do seu interesse por dinheiro ali, por tirar proveito da bondade de Deus, acabou sofrendo ele e sua descendência. Voltando aqui no texto, nós percebemos então que Eliseu ora para que ele abra os olhos, não é isso? Mas já em seguida, o que Eliseu faz? Versículo 18. Está aí na tela, irmão? Versículo 18 vai dizer, e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, outra oração, fere, peço-te, você já tem orado e pedido para Deus assim de maneira cordial, hein? Esta gente de cegueira. Aquelas 2 orações levou quanto tempo, irmãos? Muito pouco. Mas o efeito, né? O jovem viu todos aqueles carros e tal, e agora ele abriu seus olhos, mas Eliseu pede ao Senhor para que aqueles que estavam ali fossem feridos de cegueira. Irmãos, como a gente gostaria que as pessoas não nos observassem em alguns momentos da nossa vida, né? Como a gente gostaria de ver que o inimigo não tivesse a visão, não tivesse nos observando. E aqueles que ali estavam, e olha o que Deus faz, feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Deus respondeu de volta. Você já alguma vez fechou os olhos e ficou tentando andar num lugar escuro que você não enxerga? Acontece, não acontece? Tem uma história aqui, alguns irmãos são mais recentes, eu vou contar. Eu estava posando na casa de um primo, naquela época que quando a gente viajava tinha que botar alguém na casa, lembram disso? Não é? As cerca, era mais ou menos, tal, não era coisa, não era tão protegido, não tinha cerca elétrica, não tinha alarme, não tinha nada. Eu fui posar lá, cheguei na casa, pela primeira vez eu fui naquela casa nova, era uma pré-fabricada,
dessas de madeira que ficam em cima de pilastras de tijolo, né? E o piso de madeira e tal. E eu entrei para lá, cozinha, fui para um quartinho lá, que estava tudo preparado. Lá por umas tantas eu ouvi barulho lá fora. Eu disse, agora? Eu não consegui enxergar lá fora, né? Hoje nós temos câmera que a gente abre dentro do celular, dentro do quarto, né? Eu, quando faz barulho lá em casa, eu falo para a mulher, vai lá ver, se tiver uns 2, 3, resolva. Passou disso, pode me chamar, né? Aí eu ouvi aquele barulho, né? Eu disse, tinha uma moto do primo que estava com corrente, uma XL 125, se não me engano. E ele tinha amarrado aquela moto lá na frente. E eu disse, estão mexendo na moto. Né? A cabeça da gente onde vai? Eu tinha, o quê? 20 anos, por aí. E eu saí pé por pé, irmãos. Eu estava só com a roupa de dormir, né? Com calção. E quando eu entrei na sala, pela primeira vez eu entrei naquela sala, eu olho para o lado, um baita de um cara. E quando ele olhou, ele se assustou. E eu pulei no chão. Aquela madeira tremeu, quase derrubei o aquário que ele tinha lá. Foi um estrondo, irmãos. Se tivesse alguém lá fora, eu tinha corrido também. Só que quando eu caio no chão, já olhando para ver se o cidadão vinha para o meu lado, né? Eu pude perceber que era um espelho, né? Que tinha na parede, assim. Ah, meu Deus. Por que você põe espelho na entrada da porta, né? O povo tem essa mania, né? Justamente do ladinho da porta, sim. Porque a minha visão era limitada também, né? Eu estava vivendo uma situação mais limitada. Então ele feriu de cegueira aquele povo. E sabe o que Eliseu faz? Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem a cidade. Qual que era a intenção do rei da Síria? Era atacar Samaria. E é para lá que o profeta vai levar eles. Ah, é lá que vocês querem? E aí o profeta diz assim, não é este o caminho, nem esta cidade. Eles estavam em Dotã, 15 quilômetros para frente, Samaria. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. Quem que era o homem? Eles estavam buscando Eliseu, mas eles queriam realmente o rei de Israel. A intenção era chegar no rei de Israel. E o Eliseu disse, olha, quando Deus age, Deus vai colocar até mesmo os teus inimigos numa situação que nem você imagina que sairia daquele jeito, né? Aonde eles queriam ir, ele começa a levar. E aí, então, ele foi guiando aquele batalhão, aqueles carros, todos aqueles cavalos, e lá ia Eliseu e seu servo devia estar vislumbrando, né? Eu, se fosse comigo, né, tivesse visto, olha aqui, Eliseu, quanto soldado de Deus do nosso lado, com alegria, vai dar tudo certo. Porque quando nós temos convicção de que algo vai dar certo, não é bom demais? E ali ele foi. Quase terminando já, irmãos. E tendo chegado em Samaria, disse Eliseu, versículo 20, disse Eliseu, abre os olhos desses homens. Mais uma vez, ele vai orar e ele faz uma oração longa? Não. Ele chegou lá e disse, abre, Senhor, os olhos. Abre os olhos, né? E viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Agora, esse grupo de soldados que tinham ido buscar Eliseu estava onde eles queriam atacar, e eles estavam olhando ao seu redor, os soldados de Israel, sob domínio. Aí que eu começo a pensar, irmãos, como que você age quando você está na posição de ataque? Como você trata uma pessoa que está subjugada? Como que você fala com alguém que está agora aos teus pés? E olha o que acontece aqui. Versículo 21. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, vamos matá-los? Vamos matá-los? Pronto. Israel vai ficar com uma fama tremenda. Não é isso que é o ideal do mundo aí fora? Mas o que Eliseu disse? Esse Eliseu, eu vou conhecer no céu, gente. Não sei se vocês estão curiosos para conhecer ele também, mas eu vou conhecer ele. Tem tanta coisa, porque ele é o profeta do Antigo Testamento
que se equiparou aos milagres de Jesus, né? Um homem, gente boa, né? Tinha uma afinidade muito grande com o Senhor. E aí então ele pergunta, versículo 21, vamos matá-lo? Não, respondeu ele. Versículo 22 diz, não os ferirás. E aí ele observa uma retórica, né? Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco? Quando você prende alguém, você mata ele? Você nunca fez isso? Por que vai fazer agora com esse povo? Que está aí, à mercê dessa situação. E aí eu digo aqui que Eliseu era batista. Porque ele diz assim, porém a estes, olha só, versículo 22, manda pôr-lhes diante pão e água para que comam e bebam e tornem a seu Senhor. Amém? Os batistas gostam de comer alguma coisa assim no final de culto? Não. Café da comunhão gosta? Eles eram batistas, irmãos. Eles diziam, vamos dar de comer esse povo. Vamos dar de comer esse povo. Sabe onde que você vai encontrar isso? Romanos capítulo 12, versículo 20 diz assim, mas façam como diz as Escrituras, se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar. Montar brasas na sua cabeça, né? De remorso e vergonha. Versículo 21 de Romanos 12. Não deixe que o mal vença vocês, mas vença o mal com o bem. Gente, esse era Eliseu, hein? Ele respeitava o rei, mas ele tinha uma palavra de Deus. E aí então, o rei ofereceu-lhes um grande banquete. O grande problema nosso hoje é que nós queremos ver os nossos inimigos muitas vezes mortos, com fome. O grande problema da sociedade atual é que ele quer resolver as questões na força do braço e não da oração. Orações simples, irmãos, curtas, objetivas, com fé, mudam uma guerra, muda uma circunstância, muda uma situação que a nós parece impossível para o homem, mas Deus que tudo vê. E aí eu termino com o tema, os olhos do Senhor estão em toda parte. Deus está olhando o que está acontecendo no teu coração nessa hora. Para Samuel, Deus disse, eu vejo o homem por dentro, eu vejo o coração do homem, e não só o exterior. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar? Eu não sei qual tem sido a guerra que você está enfrentando, eu conheço a minha. Às vezes o nosso inimigo parece que está tão pertinho, né? Parece que ele está quase derrotando a gente. Mas existe um Deus que tudo pode. É ou não é? Você crê que Ele pode todas as coisas? Então vamos orar, vamos pedir que Deus faça a diferença. Mas tem algo muito especial, irmãos. Um dia todos nós chegaremos na presença do grande rei. Não desse rei de Israel, mas do grande Deus de Israel. E um dia nós vamos ter que chegar lá com uma garantia em nós, que é a salvação em Cristo Jesus. Se você não abriu esse olho ainda para isso, ou se você conhece alguém que não abriu os olhos para Cristo, ore por ele. Peça a Deus, abre os olhos desse meu irmão, desse meu amigo, desse meu parente, meu patrão, meu colega. Peça para que Deus abra os olhos dele. Para que como nós, que um dia falamos assim, Senhor, eu sou teu, me aceita. Jesus nos aceitou. E aí nós podemos começar a glorificar a Deus. Porque nessa batalha, nessa chegada, na frente daquele que tudo pode, o livro de Hebreus diz que Deus é um Deus de fogo poderoso. Só o que tiver redimido, só o que Ele tiver misericórdia através da graça dEle. Porque aqueles soldados não tinham misericórdia, o povo não tinha misericórdia, mas ali Eliseu atuou com misericórdia. Sim, Deus vai atuar na nossa vida, não é o que nós merecemos, não. E se tem algo na tua vida que precisa abrir o entendimento espiritual, peça a Deus, busque a palavra do Senhor, se reúna com o povo dele, venha glorificar o Senhor através dos estudos da palavra, cresça no conhecimento e na graça do nosso
Pai, nós te louvamos, meu Deus. Essa história, ela ainda tem prosseguimento. Há muito que aprender com esse homem glorioso que foi o Eliseu, porque o Senhor era com ele, ele resplandecia a tua glória. E nós louvamos ao Senhor porque deixou escrito os seus intentos, as suas ações. E hoje nós temos essa palavra para nos acrescentar fé, para mostrar, Senhor Deus, que as adversidades podem vir, as pessoas podem se levantar, os exércitos, as armadilhas podem aparecer, mas nós temos um Deus que está conosco, e ao nosso redor está aquele que tudo pode, e que mesmo quando nós nos sentimos fracos, o Senhor cuida de nós. Pai, nos abençoe, Pai, a ter uma vida mais espiritual, a buscar mais o Teu Espírito Santo, para que nós possamos orar mais, ler mais Tua palavra, para que nós possamos nos transformar, para que nós possamos viver a Tua vontade. Pai, abençoa a todos que aqui estão nesse auditório. Se alguém ainda não entregou sua vida ao Senhor, que possa fazê-lo, possa tê-lo como Senhor e Salvador, possa buscar o Senhor Jesus. E se nós temos aqueles, Senhor Deus, que ainda não foram alcançados, alguns que estão participando de encontros, mas que ainda não tomaram decisão, Pai, nos ajuda, através do Teu poder, a abrir os seus olhos. E como o Senhor tudo vê, tudo pode, o Senhor é onipotente, é onisciente, é onipresente, nós confiamos que o Senhor pode fazer o melhor sempre por nós. E obrigado por nos dar a permissão de pedir. E quando pedimos com fé, cremos que o Senhor age. Por isso te louvamos. E pedimos que o Senhor acrescente ao nosso coração a certeza da vitória dessa batalha de vida,